Graça e paz, meus queridos irmãos, irmãs, filhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesta hora eu quero contar aqui o meu testemunho da minha vida, e eu peço para você escute, porque através do meu testemunho Deus pode tocar seu coração, você saber o que Deus fez comigo, você vai saber o tamanho, mais ou menos, o tamanho do amor de Deus. Nós nunca vamos saber o tamanho do amor de Deus, porque é infinitamente grande o amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você imagina um amor de um pai ter um filho e dar o teu filho para passar por tudo que Jesus passou, por amor de um povo, para salvar um povo, para que um povo pudesse ser salvos para ir morar no céu com ele e com seu filho e com os anjos. Um lugar de paz, um lugar que não há dor, um lugar que não há choro. É muito grande o amor de Deus. Eu vou contar para vocês aqui um dos meus testemunhos, que são muitos testemunhos da minha vida que tenho. Certa feita, eu saí de uma cidade que eu morava e fui para a cidade onde os meus pais moravam, onde os meus pais me criaram, onde os meus pais me criou. E eu fui para aquela cidade, os meus pais já não estavam mais lá, já haviam falecidos, mas eu fui para lá para morar em uma casa no fundo da casa onde os meus pais moravam. E um dia eu estava disposto a orar diferente, a falar diferente com Deus, porque eu estava acostumado a orar de uma maneira, falar com Deus de uma maneira, mas aquele dia eu estava inspirado para falar com Deus mesmo, de uma certa forma, com mais carinho, com mais amor, falando com Deus. E aí eu iniciei um jejum naquele dia, ungi a minha cabeça com óleo, me arrumei e fui orar no meu quarto. Aí comecei a falar com Deus, eu estava ali falando com Deus e Deus falou comigo, porque eu morava lá no fundo e na casa onde os meus pais moravam estava morando o meu irmão e minha cunhada. Mas Deus falou comigo de uma forma poderosa, dizendo: está acontecendo alguma coisa lá na casa, do seu irmão, da sua cunhada, que não está me agradando. E eu disse: tudo bem, parei de orar e fui lá com todo amor no meu coração, porque Deus, ele corrige aquelas pessoas que ele ama. E eu fui lá com todo carinho, feliz, porque Deus falou comigo, era uma correção. Para mim, no meu coração, eu gostaria que aquela pessoa, a minha cunhada, recebesse aquele aviso com alegria, para ela consertar o que estava errado lá, para o meu irmão consertar o que estava errado lá, para eles passarem, para eles não desagradarem a Deus. E Deus, então, depois de falar comigo, eu fui lá. Aí eu cheguei lá e falei para minha cunhada. A casa era alta lá, e o quintal era mais baixo. Então eu fiquei ali embaixo, olhando para cima, para ela, para minha cunhada, e eu disse: Deus falou comigo que está acontecendo alguma coisa aí na sua casa que não está agradando a Ele. Para que ela pudesse corrigir e ver se o que era, porque geralmente quando Deus fala algo assim, a pessoa já sabe o que é.
Porque quando nós pecamos, nós sabemos que nós pecamos. Mas Deus, Ele na sua infinita misericórdia, no teu amor, Ele vem nos corrigir para que nós passamos a parar de fazer aquilo que está desagradando a Deus. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos filhos íntegros, honestos, e que nós possamos agradar a Ele. Então, o amor de Deus é muito grande, Ele quer ter uma intimidade com a gente. Então, depois de eu falar aquilo para ela, eu voltei para minha casa. Aí, de repente, chegou uns policiais lá, né? Eu me chamo Jus Prado, é o nome que Deus me deu. Eu tinha outro nome, mas depois que eu passei por uma situação que é um outro testemunho, né, de vida, que eu passei uma situação, Deus proveu, né, a mudar o meu nome. Meu nome mesmo era Eliseu da Silva Prado, que é o meu nome que eu tenho nos meus documentos. Mas eu fiquei tão feliz quando Deus mudou meu nome que eu queria mudar também nos meus documentos, mas eu não consegui. Mas o meu nome, que está nas redes sociais, que está, né, no Facebook, no Instagram, TikTok, é Jus Prado. Eu sou cantor também, sou um adorador do Senhor, e sempre eu estou postando ali alguns vídeos cantando louvores para edificar as vidas, para me edificar as vidas também, adorando ao Senhor, porque através da adoração o Senhor faz milagre. E voltando, né, no que eu estava falando, o policial chegou lá, uns policiais, aí eu fui ter com eles, né? Naquela época o Senhor não havia mudado meu nome, eu não tinha esse nome Jus Prado, né? Eu não era conhecido como Jus Prado. Meu nome é Eliseu da Silva Prado, né? Para mim era Eliseu da Silva Prado, né? Porque Deus mudou. Aconteceu uma situação na minha vida. Então eu cheguei até lá, conversei com o policial conversou comigo, eu tirei minha carteirinha, que eu sou cantor, músico, né? E pastor também. E aí eu tirei minha carteirinha de pastor, um documento que eu tinha, mostrei para o policial, e naquele momento eu nem sabia o que o policial estava fazendo lá. É que a minha cunhada viu que estava passando os policiais lá, chamaram os policiais. E aí inventou uma história lá, os policiais, que eu tinha invadido a casa dela, que eu tinha pegado um facão, entrado na casa dela para tentar feri-la. Eu não sei por que ela fez isso, mas eu sei que depois que eu conversei com os policiais, eu voltei para casa. E chegando lá na minha casa, lá no fundo, eu peguei um facão, porque eu fiquei até um pouco meio nervoso, mas aí eu conversei com o policial, não estava sabendo direito o que era, né? Eu não sabia que ela tinha chamado os policiais falando mal de mim. Eu peguei o facão e fui passar pelo corredor onde os policiais estavam para me cortar um coco, que eu tinha levado uma carriola cheia de coco para o outro lado, lá no canteiro lá da prefeitura, na frente da casa. Aí eu fui lá cortar um coco, né? Peguei o facão com toda a inocência ali. Aí quando eu estava passando no corredor, um policial gritou: solta esse facão. E antes de eu soltar o facão, eles já começaram a vir me agredir. Eu ia soltar, né? Eu levei até um susto, porque eu não tinha pegado o facão para ferir ninguém, nem para fazer nada de errado com ninguém. Eu estava até de jejum aquele dia, eu ia entregar meu jejum lá e comer um coco, uma água de coco, comer a castanha do coco. E aí eu fui, né? E aí aconteceu isso. Antes de eu soltar o facão, eu fiquei tão assustado que eu nem soltei o facão mais, porque a polícia começou a atirar em mim. E eu fui andando assim, caí no meio na frente da casa, no meio da rua, e eu escutei a voz de Jesus falando comigo: solta esse facão. Depois que eu caí baleado, aí eu peguei e soltei o facão,
E depois que eu soltei o facão, veio um policial, rasgou a minha calça, olhou meus ferimentos, foram uns 4 tiros mais ou menos que eu levei dos policiais. E eu estava caído, não conseguia nem me mexer direito. O policial cortou a minha calça que eu estava vestido e pegou uma faca e enfiou assim na batata da minha perna e virou assim, ó. E eu senti só aquela dor. Aí veio outro policial, pisou na minha cabeça, não sei por que eles fizeram aquilo, né? Então, foi um sofrimento para mim. Eu pensei que aquele dia eu ia morrer. Mas depois de acontecer tudo isso, chegou a ambulância e um anjo do Senhor falou comigo, né? Conversou comigo, resumindo, falou, eu estava já preocupado, pensando que eu ia morrer, porque eu tinha perdido muito sangue. E o Senhor falou comigo, olha, fique calmo, você não vai morrer. Aí eu estava dentro da ambulância, fui internado, fiquei 21 dias internado, a minha perna quebrou, os ossos da minha perna, vários lugares quebrou. Eu fiquei 21 dias internado, fiz uma cirurgia para colocar ali um ferro ali dentro, para colar os ossos que estavam quebrados, né? E nisso a polícia ainda queria me prender, falando que eu fiquei sabendo depois que ela falou que eu tinha pegado um facão, entrado dentro da casa dela, sendo que Deus falou comigo e eu fui lá falar para ela lá de baixo, e ela lá em cima na varanda. Eu falei para ela, olha, Deus falou comigo que está acontecendo alguma coisa aí na sua casa. Deus não falou para mim o que era, que não está agradando a Deus o que está acontecendo aí na sua casa. Só isso que eu falei para ela, e ainda falei, Deus corrige aquelas pessoas que Ele ama. Falei para ela assim com todo amor. Aí ela fez tudo isso, falou para a polícia, né, que eu tinha pegado um facão, entrado dentro da casa dela para tentar ferir ela, né? E tudo isso depois que tudo que aconteceu, que a polícia me baleou e eu fiquei a ponto da beira da morte, né? Fui internado, fiquei lá, como eu falei, os 21 dias, ou até eu acho que mais de 21 dias. Depois eu voltei, aí ela fez uma medida protetiva contra mim. Aí eu não pude nem voltar mais para minha casa, fiquei sem ter para onde ir e com a minha perna cheia de ferragem, porque a minha perna teve que colocar pino, né, ferro, para poder o osso colar, e eu fiquei sem ter para onde ir, e eu fiquei praticamente perdido, e aí eu sofri demais. Aí eu lembro que eu aluguei uma casa lá na cidade e fui morar naquela casa. Lá que foi o outro testemunho, que eu passei por várias coisas e Deus mudou meu nome, de Eliseu da Silva Prado para Jus. Aí eu resolvi colocar Jus Prado, né? Mas Deus me chamou pelo nome de Jus. Então, amados, eu passei por tudo isso, por entregar uma revelação de Deus, que Deus falou comigo o que estava acontecendo. Eu fui lá para entregar, para ela mudar, para ela fazer alguma coisa lá que estava errado, mudar, parar de fazer, para Deus abençoar a vida dela, para ela ser abençoada, né? Porque quando a gente está fazendo alguma coisa errada, Deus sempre usa alguém para nos falar, ou fala diretamente conosco que nós estamos no caminho errado, para que nós possamos andar no caminho certo. Então, depois que Deus falou comigo, ela fez tudo isso comigo, falou mal de mim, falou que eu tinha tentado ferir ela. Então, meus amados, eu passei por tudo isso, levei mais de 4 tiros, os que pegaram na minha perna, quebrou a minha perna em vários lugares. Tudo porque eu estava de jejum, orando, fazendo uma oração especial, e Deus falou comigo para que eu pudesse falar com ela, e eu fui lá falar com ela, e ela fez tudo isso comigo. E ainda depois, por causa de toda essa mentira que ela criou, o juiz queria me prender. O juiz queria me prender, né, por vários crimes, colocou que eu estava enfrentando a polícia, eu queria
atingir a polícia com o facão, que era tudo mentira também, que antes de eu soltar o facão, que eu fiquei até assustado, a polícia já começou a atirar em mim e eu fiquei caído lá no chão e ainda eles me furaram com a faca. Eu só sei que eu passei por tudo isso, mas Deus me deu vitória. Não conseguiram me prender, né? Eu tive uma advogada muito sábia, que é muito minha amiga, que fez a minha defesa, arrumou documentos, tudo certinho, né? E fez a minha defesa lá e o juiz me liberou, não me prendeu. Mas eu fiquei a ponto de ir para a cadeia por entregar uma revelação, por falar uma verdade que Deus falou. Essa é a prova que eu passei. Mas eu quero dizer para você que Deus fez tantas coisas boas na minha vida, né? Eu fui adorando ao Senhor e fui buscando ao Senhor e Deus foi fazendo tantas coisas boas na minha vida, né? E eu passei por tudo isso, mas para a glória do Senhor, não conseguiram me prender, não conseguiram me condenar, porque o que eles queriam era me jogar de trás das grades e me deixar preso por anos. Eu conversei com a minha advogada e ela falou que eu ia pegar pelo menos 30 anos de idade, com 30 anos de prisão, por todos os crimes que eles apontaram contra mim. Mentindo, a polícia mentiu, ela mentiu, a polícia mentiu, que eu tinha pegado o facão para atacar eles. Ela mentiu que antes disso aí, que eu tinha pegado o facão para entrar dentro da casa dela, que eu cheguei a entrar lá dentro com o facão. Tudo mentira da minha cunhada. Uma pessoa que era próxima a mim, casada com um irmão meu. E o meu irmão foi lá dar testemunho na delegacia também, apoiando ela contra mim. Era para mim estar preso. Mas Deus viu a minha fidelidade. Deus viu a minha honestidade. E Deus não deixa que aconteça coisas, né, com as pessoas inocentes, né? Ele levantou uma advogada, né, para me defender, e ela conseguiu me defender e eu não fui preso. Eu estou enfatizando várias vezes a situação para vocês entenderem o que Deus pode fazer na nossa vida. Eu não sei o que você está vivendo e eu não sei o que você já viveu, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vi o tamanho do amor de Deus na minha vida. Ele permitiu que eu passasse por essa prova, que eu fosse baleado, que eu fosse internado, que fizesse cirurgia. Foram feitas 2 cirurgias na minha perna e ainda depois colocou os ferros, né, ali para segurar, para colar os ossos. E eu passei por muita situação difícil na minha vida, mas Deus sempre estava comigo e Ele me honrou, não deixou que eu fosse preso. E quem ficou envergonhado foi eles, porque agora eu estou em outra cidade, sou pastor de uma igreja, sou cantor e pastor de uma igreja e posto, né, tenho colocado conteúdo na internet de louvores e adoração ao Senhor. Eu quero falar para você, meu querido, minha querida, não desista do seu sonho, não desista de fazer a vontade de Deus, porque o que o inimigo quer é destruir a sua vida. Ele usa pessoas para mentir, para enganar, para fazer tantas coisas para poder te ferir, para poder te prejudicar. Me prejudicou um pouco, eu fiquei baleado, tive que ser internado e tudo, mas foi uma grande prova, né, na minha vida, porque eu que fazia a obra, ia para a igreja tocar louvores na igreja, parei de tocar. Eu que dava frutos, parei de dar frutos, igual aquele louvor da árvore cortada, né, mas com o cheiro das águas, né, foi restaurado. Então eu tinha raízes firmadas e o Senhor foi me restaurando e hoje eu estou bem. Hoje eu ando mancando ainda da perna,
mas hoje eu ando, e por causa disso sou aposentado, por causa de tudo isso, né? E estou bem, estou tocando, estou cantando, estou pastoreando uma igreja pentecostal Monte Sião Juína, é o nome da igreja que eu sou pastor, junto com outra pastora também, que era a minha advogada, que é pastora também. Então eu quero dizer para vocês que compensa a gente servir a Deus. Eu passei por tudo isso, mas tudo isso me serviu para me saber que o inimigo, ele quer destruir as nossas vidas. Ele usa pessoas que estão dispostas a mentir, a enganar, porque a mentira é dele, do Satanás. E ele usa as pessoas que querem dar falso testemunho, que é coisa dele também, para tentar nos destruir, mas não conseguiu me destruir. Hoje eu estou cantando louvores na internet, nas redes sociais, na igreja, todos os domingos tem culto, né? E eu estou fazendo a obra de Deus. E eles lá que vai se ver com Deus depois, né? Porque tudo aquilo que eles fizeram comigo, né? Eu não quero mal deles, já perdoei eles todos. Perdoei eles, liberei perdão para eles, para os policiais, para eles, tudo, tirei do meu coração. Tentei buscar justiça, mas não teve jeito, coloquei na mão de Deus. E Deus que vai fazer tudo. E a minha vida está na mão de Deus. Coloca a sua vida também na mão de Deus. E Deus tem me honrado. Deus tem me abençoado. Passei por tudo isso, mas estou firme na rocha. Então quer dizer para você que Jesus também sofreu. Se você está sofrendo alguma coisa, mas não desista de Deus, não desista de servir a Deus, porque o sofrimento, a gente passa por sofrimento, por prova a gente passa, mas é para nos fortalecer. Hoje eu sou muito melhor do que antes. A minha mente, né, a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus é melhor do que antes, depois que eu passei por tudo isso. E Deus tem me abençoado e falado comigo, né? E me abençoado muito grandemente. Este é o meu testemunho, um dos meus testemunhos. Porque eu fiquei numa casa, quando eu estava com as ferragens lá, e lá eu passei por muitas coisas difíceis. Foi quando Deus trocou o meu nome de Eliseu da Silva Prado para Jus. Aí eu acrescentei Prado, né? Mas o meu nome que Deus me deu foi Jus. Então eu quero dizer para você que Deus foi falando comigo, é outro testemunho, mas o testemunho que eu queria contar para vocês é esse, que queriam me jogar na cadeia, que queriam me destruir, porque eu ficar mais de 30 anos preso, ia ser difícil, mas Deus não deixou, me deu vitória, e hoje eu estou aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Exalte ao Senhor, não importa a luta, a dificuldade que você esteja passando, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque Ele vai tirar você de tudo isso, e você vai sair muito melhor do que você estava antes. Graça e paz.